A porta da casa da minha avó em Vila Verde bateu com um estrondo que ecoou por toda a rua estreita do Minho. O sorriso que eu esperava encontrar no rosto dela, aquela mulher de 78 anos que sempre me tinha abraçado sem julgar, desapareceu atrás da madeira pesada enquanto o pai gritava palavras que eu nunca esquecerei. Ali com a mão de Pedro na minha, o meu namorado de 27 anos, com o seu sorriso gentil agora transformado em choque, percebi que a única aceitação que eu tinha no mundo acabava de se transformar em dor profunda e irrevogável. O sol de fim de tarde ainda aquecia as pedras antigas da aldeia, mas dentro de mim tudo estava frio. Tínhamos saído de Lisboa de manhã cedo ao volante tentando convencer Pedro de que este fim de semana seria diferente. Ele hesitava apertando o cinto de segurança enquanto a autoestrada se desenrolava. João, tu sabes como é a tua família. O teu pai mal fala comigo ao telefone e a tua mãe sempre muda de assunto quando eu apareço nas chamadas de vídeo. Por que insistes em forçar isto agora? Eu respondia com a voz trêmula mas firme, porque a avó Maria é diferente. Ela foi a única que me abraçou quando eu contei aos 19 anos que gostava de rapazes. Lembras-te da carta que ela me mandou depois? Amor, não se escolhe meu neto e eu escolho amar-te tal como és. Pedro suspirou olhando pela janela para os campos verdes do Minho. Espero que ela ainda pense assim quando me vir à frente dela com a mala na mão. Chegámos à vila por volta das 5 horas. As casas de granito cinzento alinhavam-se como sentinelas silenciosas e o cheiro a pão fresco saía da padaria da esquina. Eu conhecia cada pedra daquele caminho desde criança, quando a avó me levava pela mão ao mercado e me contava histórias de quando era nova e o avô ainda vivo. Naqueles tempos eu já sentia que era diferente, mas guardava tudo dentro de mim com medo do que o pai diria. Ele, um homem de negócios duro criado na tradição católica do Norte, nunca aceitaria que o filho mais novo não seguisse o caminho esperado: casar, ter filhos, continuar o nome. A mãe calava-se sempre com os olhos baixos e o meu irmão mais velho ria-se das minhas roupas mais justas ou da forma como eu falava dos amigos da faculdade. Só a avó via além. Ela via o meu coração. Por isso, quando completei 25 anos e conheci Pedro num café em Lisboa onde ele trabalhava como designer gráfico, tudo mudou. Ele era alto, atlético, com aquele cabelo castanho claro que caía sobre a testa e um sorriso que iluminava qualquer sala. Falávamos horas sobre arte, sobre viagens, sobre como era crescer diferente numa sociedade que ainda sussurrava atrás das costas. 2 anos juntos e eu sentia que era tempo de dar o passo. A avó celebrava o aniversário dela dentro de 2 semanas e eu queria que ela conhecesse o homem que me fazia feliz. Ela tinha dito ao telefone na semana passada: traz o teu rapaz João. Quero conhecer quem te faz sorrir assim. O pai e a mãe estarão lá, mas eu cuido deles. Confia em mim. Agora estávamos ali à porta com as malas no chão e o coração a bater descompassado. Eu bati 3 vezes. Ouvi passos lentos lá dentro e a voz dela suave como sempre. Já vou. A porta abriu-se e o rosto da avó iluminou-se ao ver-me. João, meu querido, vieste. Abraçou-me forte, o cheiro a lavanda e a sopa caseira enchendo o ar. Depois os olhos dela desviaram-se para Pedro, que estava um passo atrás com o sorriso nervoso. E este deve ser o Pedro. Entre os dois. O momento pareceu perfeito por 2 segundos. Mas então o pai apareceu no corredor atrás dela. O rosto dele endureceu como pedra quando viu Pedro. O que é isto, João? Quem é este homem na porta da minha mãe? A avó tentou intervir. António, por favor, é o amigo do João. Eu já te expliquei. O pai não ouviu. Empurrou a avó suavemente para o lado e a voz dele trovejou. Não quero isso na minha casa. Não quero que os vizinhos vejam e comecem a falar. A porta bateu com força antes que eu pudesse responder. O estrondo ainda ressoa na minha cabeça enquanto escrevo isto. Pedro olhou-me com os olhos cheios de dor. Eu disse-te, João. Eu disse-te. Fiquei ali parado no degrau de pedra sem conseguir mexer-me. A avó gritava lá dentro: António, abre essa porta agora mesmo. É o meu neto. Mas a voz dela era fraca contra a raiva dele. Eu sentia o peito apertado como se alguém me tivesse roubado o ar. Todos estes anos a avó tinha sido o meu refúgio. Quando saí do armário em casa aos 19, o pai tinha-me chamado de decepção e a mãe chorar em silêncio. O irmão rira-se e dissera que era fase. Só a avó me escrevera uma carta longa à mão contando como o mundo era maior do que as regras da aldeia. Ela guardava o segredo como um tesouro e eu visitava-a sozinho sempre que podia. Agora tudo isso parecia uma mentira.
Pedro tocou-me no ombro. Vamos embora. Não vale a pena. Eu abanei a cabeça. Não posso. Ela está lá dentro. Preciso de falar com ela. Ele suspirou. Tu sempre escolhes a família mesmo quando eles te rejeitam. Eu respondi com a voz a tremer porque ela foi a única que não rejeitou. Pelo menos até agora. Sentámo-nos no muro baixo em frente à casa à espera. Os vizinhos espreitavam pelas cortinas. Eu sentia os olhares como agulhas. Em Lisboa ninguém se importava. Aqui no Minho o preconceito era silencioso mas cortante como uma lâmina velha. Depois de 10 minutos intermináveis a porta abriu-se novamente. A avó saiu sozinha com os olhos vermelhos. João, meu filho, entra um momento. O teu pai foi para o quintal. Fala comigo. Eu levantei-me e Pedro ficou sentado. Entrei na cozinha familiar, o cheiro a caldo verde ainda no ar. A avó fechou a porta devagar e sentou-se à mesa velha de madeira. As mãos dela tremiam. Eu não esperava que ele reagisse assim. Prometi-te que ia correr bem. Desculpa. Eu sentei-me em frente a ela. Avó, tu sempre disseste que o amor era amor. Por que é que agora parece que tens medo? Ela baixou os olhos. Porque o teu pai é o meu filho e eu já perdi tanto na vida. Não quero perder mais. Mas tu não és como eles, avó. Tu aceitaste-me. Ela sorriu triste. Aceitei em segredo, João. Em segredo. A conversa prolongou-se. Eu contei-lhe como Pedro me fazia sentir vivo, como planeávamos viajar para o Porto no verão, como eu sonhava apresentar-lhe à família toda. Ela ouvia apertando as minhas mãos. Lá fora Pedro esperava paciente. Eu sentia o peso das escolhas. Tinha forçado este momento achando que o amor da avó seria suficiente para quebrar o muro. Agora via o preço. A avó estava dividida entre o neto e o filho. O pai lá fora no quintal fumava em silêncio. Eu saí da cozinha com o coração pesado. Pedro levantou-se. E então? Eu respondi: vamos para o hotel na vila ao lado. Amanhã volto sozinho. Ele acenou, mas os olhos diziam que isto ia custar-nos caro. Caminhámos pela rua principal enquanto o sol se punha. Os sinos da igreja tocavam ao longe. Eu pensava no que tinha feito. Tinha arriscado a única ponte que restava por amor. Será que valia a pena? Pedro apertou-me a mão mais forte. Tu não estás sozinho, João. Eu estou aqui. Mas eu sabia que o preço estava só a começar. Naquela noite no pequeno hotel da vila o silêncio entre mim e Pedro era mais pesado do que qualquer discussão. Deitámo-nos na cama estreita sem tocar-nos. Eu olhava o teto rachado e revia cada segundo do dia. A porta a bater. O rosto da avó dividido. A raiva do pai. Por que é que eu insisti? Por que é que não fiquei em Lisboa onde podíamos viver livres, sem que ninguém nos julgasse? Pedro virou-se para mim finalmente. Tu sempre falaste da avó como se ela fosse uma santa. Mas hoje vi outra coisa. Ela não nos defendeu. Deixou o teu pai bater com a porta. Eu suspirei. Ela tem medo, Pedro. O pai controla tudo nesta família. A casa é dele. O dinheiro é dele. Ela vive da pensão e do que ele lhe dá. De manhã cedo voltei sozinho à casa da avó. Pedro ficou no hotel a trabalhar no computador. A aldeia acordava devagar com o cheiro a café e a pão. Bati devagar. Desta vez foi a mãe quem abriu. O rosto dela estava inchado de chorar. João, o teu pai não quer falar contigo hoje. Mas entra. A avó está na sala. Entrei e encontrei a avó sentada na poltrona velha com um jail sobre os ombros apesar do calor. Ela estendeu-me a mão. Senta-te, meu neto. Precisamos de conversar sério. A conversa durou horas. Ela contou-me coisas que nunca soubera. Quando era nova, o irmão dela, o tio que eu mal conhecia, tinha sido mandado embora da aldeia por ser diferente. A família nunca mais falou dele, morreu sozinho em Lisboa anos depois. Eu não quero que te aconteça o mesmo, João. Por isso peço-te que sejas paciente. Fala com o teu pai devagar. Eu ajudo. Mas tu não podes trazer o Pedro aqui assim de repente.
O escândalo na aldeia já começou. A vizinha do lado telefonou-me a perguntar quem era o rapaz bonito que chegou contigo. Eu respondi com a voz a tremer. Avó, eu não quero esconder-me mais. Tenho 25 anos. Pedro é o homem da minha vida. Se tu me aceitas, por que é que os outros não podem? Ela baixou a cabeça. Porque eu sou velha e cansada. E porque o teu pai ameaça cortar-me a ajuda se eu te apoiar abertamente. O pai entrou nesse momento. O rosto vermelho de raiva. O que fazes aqui outra vez, João? Já te disse que não quero essa gente na minha casa. Eu levantei-me. Essa gente é o homem que eu amo, pai. Não é uma coisa. É uma pessoa. Ele riu-se amargo. Amor. Tu chamas amor a isso? Na minha época chamávamos pecado. A mãe chorava no canto da sala. A avó tentava acalmar. António, por favor. Ele virou-se para ela. E tu, mãe? Tu que sempre soubeste e nunca me disseste nada. Traíste-me também. A avó empalideceu. Eu só queria proteger o rapaz. O pai bateu com a mão na mesa. Proteges-te a ti própria. Agora sai, João. E não voltes enquanto não voltares sozinho. Saí dali com o peito a arder. No caminho de volta para o hotel telefonei a Pedro. Ele veio ao meu encontro na praça. O que aconteceu? Eu contei tudo. Ele abraçou-me ali mesmo apesar dos olhares dos velhos que passavam. João, tu tens de escolher. Ou continuas a lutar por uma família que não te quer ou vives a tua vida comigo? Eu não respondi. Dentro de mim a guerra era feroz. A avó tinha-me dado força durante anos. Agora via que até ela tinha limites. O preconceito da aldeia espalhava-se como fogo. Alguém já tinha postado no grupo da paróquia uma mensagem vaga sobre visitantes estranhos. Eu sentia-me exposto nu. À tarde voltámos a Lisboa em silêncio. Pedro conduzia e eu olhava a paisagem a fugir. Cada quilómetro afastava-me da avó, mas aproximava-me de uma decisão. Será que eu tinha o direito de a colocar naquela posição? Será que o meu amor por Pedro valia o sofrimento dela? Chegámos a casa no bairro Alto já à noite. Pedro preparou chá e sentou-se ao meu lado. Eu amo-te, João. Mas não posso ver-te destruir-te por gente que não te merece. Eu chorei pela primeira vez naquele dia. Chorei pela criança que eu tinha sido. Pela avó que me salvou. Pelo futuro que agora parecia rachado. Os dias seguintes em Lisboa foram um turbilhão de silêncio e mensagens. A mãe enviava-me textos curtos a pedir que eu voltasse atrás. O irmão mandou uma mensagem longa cheia de versículos da Bíblia. A avó telefonava todas as noites, mas a voz dela tremia. João, teu pai não fala comigo desde que tu saíste. Eu sinto-me sozinha. Eu respondia tentando acalmá-la, mas por dentro culpava-me. Tinha sido eu quem levara Pedro lá. Tinha sido eu quem abrira a ferida antiga. Pedro via o meu sofrimento e tentava ajudar. Vamos viajar para o Algarve no fim de semana. Esquece por uns dias. Mas eu não conseguia. O trabalho na escola onde dava aulas de história tornara-se difícil. Os colegas sussurravam. Alguém da aldeia tinha ligado a um primo que trabalhava na mesma escola. O preconceito seguia-me como sombra. Uma noite a avó telefonou chorando. João, vem cá. Sozinho. O teu pai saiu para o Porto por 2 dias. Eu preciso de te ver. Eu hesitei, mas fui. Pedro ficou em Lisboa com o rosto fechado. Cheguei a Vila Verde ao fim da tarde. A casa parecia mais pequena, mais escura. A avó abraçou-me à porta e levou-me para a sala. Sentámo-nos e ela tirou uma caixa velha de debaixo da cama. Dentro havia cartas antigas do tio dela, o irmão gay que fora expulso. Eu li algumas. Palavras de dor, de solidão, de amor proibido. A avó chorava. Eu não queria que fosses como ele, João. Mas agora vejo que te estou a fazer o mesmo. Desculpa. Eu abracei-a, avó, tu não me fizeste nada. Foste a única luz. Mas então veio a traição. O meu irmão apareceu de repente. Tinha voltado mais cedo do Porto. Viu-nos abraçados e explodiu.
Então é verdade. Tu continuas a apoiar esta loucura, mãe. A avó tentou explicar, mas ele virou-se para mim. Tu arruinaste a família, João. O pai está a pensar em deserdar-te. E tu, avó, se continuares assim vais ficar sem nada. Ele saiu batendo a porta. A avó ficou branca. Eu vi o medo nos olhos dela. O medo real de perder a casa, de perder a segurança. Nessa noite dormi no quarto antigo e sonhei com a criança que eu fora correndo pelos campos com a avó atrás a rir. Acordei com o peito apertado. Tinha de escolher. Continuar a lutar ou proteger a única pessoa que me amara de verdade. De manhã falei com Pedro ao telefone. Ele estava magoado. Tu foste lá sem mim outra vez. Eu expliquei, mas ele respondeu seco. Eu entendo, João. Mas eu também tenho sentimentos. Não sou um segredo. Decidi voltar a Lisboa com o coração partido. No comboio pensava na avó, na promessa dela, na minha própria fraqueza. Tinha traído Pedro ao ir sozinho. Tinha traído a avó ao forçar o momento. O preço crescia. O mês seguinte foi de guerra silenciosa. O pai cortou-me o apoio financeiro que ainda dava para os estudos que eu terminava. A mãe parou de responder às mensagens. A avó telefonava escondida à noite contando como o irmão a pressionava. Eu trabalhava mais horas na escola para pagar as contas. Pedro estava ao meu lado, mas a tensão entre nós crescia. Uma noite ele disse-me: João, eu não aguento mais ver-te sofrer por causa deles. Ou tu escolhes-nos a nós ou eu vou embora. Eu respondi com lágrimas. Não me peças isso. Ele saiu do apartamento batendo a porta. Fiquei sozinho no escuro a pensar nas escolhas. Cada decisão tinha um preço. Amar Pedro significava perder a família. Proteger a família significava perder-me a mim próprio. Recebi uma chamada urgente da avó. Ela tinha caído em casa. Estava no hospital em Braga. Fui imediatamente. No quarto branco ela parecia pequena e frágil. João, prometes-me uma coisa. Não desistas do teu amor. Mas também não me abandones. Eu segurei-lhe a mão. Avó, eu não sei como fazer as duas coisas. O pai entrou nesse momento. Viu-nos e o rosto dele suavizou-se por um segundo. Depois endureceu. Sai daqui, João. Ela precisa de descanso. Eu saí, mas fiquei no corredor. Ouvi-o falar com ela em voz baixa. Mãe, se tu escolheres o lado dele, eu não posso continuar a ajudar-te. A avó respondeu fraca. António, o rapaz, é meu neto. Ele é bom. O pai saiu furioso e passou por mim sem olhar. Nessa noite sentei-me no banco do hospital e chorei sozinho. Tudo o que eu tinha construído ruía. A carreira, a relação, a família. Pedro veio ao hospital no dia seguinte. Abraçámo-nos no corredor. Desculpa, João. Eu não devia ter-te pressionado. Mas eu também tenho medo de te perder. Ficámos ali horas a falar. Decidimos que eu tentaria uma última conversa com o pai. A conversa aconteceu em casa da avó depois de ela ter alta. O pai estava lá. Eu entrei calmo. Pai, eu não vim pedir perdão. Vim pedir que me vejas como sou. Ele olhou-me longo tempo. Depois disse palavras que nunca esquecerei. Eu vi o meu irmão sofrer por causa disto, João. Não quero que tu sofras o mesmo. Mas se insistes, eu não posso mudar quem sou. A mãe chorava. A avó segurava a minha mão. Eu respondi. Então escolho ser eu próprio pai. Mesmo que isso custe tudo. Saí dali com a sensação de que tinha fechado uma porta para sempre. Meses depois a vida tinha mudado. Pedro e eu mudámo-nos para um apartamento maior em Lisboa. Ele propôs casamento numa viagem ao Douro e eu disse sim com o coração cheio. A avó veio ao casamento em segredo. Sentou-se na última fila e chorou de felicidade. O pai não veio. O irmão mandou uma mensagem curta de parabéns, mas sem calor. A mãe telefonou uma vez para dizer que rezava por mim. Eu aceitei o que não podia mudar. A avó faleceu um ano depois. No funeral o pai olhou-me pela primeira vez sem raiva. Disse-me baixinho: ela falava de ti todos os dias, João. Eu abracei, mas o abraço era frio.
A dor ainda estava lá. Mas eu tinha aprendido o preço de cada escolha. Tinha perdido a família tradicional, mas ganhara uma vida verdadeira ao lado de Pedro. Tinha ferido a avó, mas também a libertara no final. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada passo foi uma troca. O amor romântico exigiu coragem. A família exigiu silêncio. Eu escolhi o amor. E pago o preço todos os dias, com saudades da avó, com o vazio nas festas de família. Mas também acordo ao lado de Pedro e sinto que valeu a pena. Foi certo insistir em trazer o namorado para casa sabendo dos riscos, ou errei ao arriscar a única aliada que tinha? Certo ou errado?